Irmãos, ultimamente eu tenho visto aqui na internet muitos pastores, profetas, pessoas colocando a sua fé em prática, tentando reproduzir os mesmos milagres que Jesus fez no passado, também nos dias de hoje. E na verdade, o próprio Cristo disse em João capítulo 14 que nós faríamos obras maiores do que Ele se nós acreditássemos no seu poder, na sua divindade. Amém? Só que eu tenho visto aqui também muita coisa absurda, você vai ficar impressionado. Uma coisa é a pessoa colocar a fé em Jesus e buscar orar por alguém que está enfermo, orar para que Deus repreenda aquele demônio e expulse ele em nome de Jesus. Outra coisa é colocar Deus à prova. E eu vou te mostrar aqui casos absurdos. Imagine só, por exemplo, um homem desafiar a Deus andando sobre as águas em um rio cheio de crocodilos. Isso mesmo. Imagine só um pastor que pediu para ser enterrado porque ele acreditava que um milagre iria acontecer. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 pastores que desafiaram a Deus e se deram muito mal, infelizmente. Eu vou te trazer aqui também um ensinamento poderoso, vou te dar a minha opinião. Tenho certeza, se você ficar comigo até o final, você será muito edificado. Amém? Antes, eu só peço que você se inscreva no meu canal. Tá vendo esse botãozinho inscrever-se? Clica nele, do lado vai aparecer um sininho, selecione o sininho e depois clique na opção todas, porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira fácil, simples e com certeza vai mudar a sua vida. Amém? Então, vamos lá, irmãos. Olha, infelizmente, muitas pessoas têm colocado a sua fé em prática de uma maneira errada. E a Bíblia diz em Deuteronômio 6, o versículo 16, que nós não devemos tentar a Deus. Então, o primeiro pastor que desafiou a Deus foi o James Sakala, um jovem de 22 anos da Zion Church, que pediu para ser enterrado vivo porque ele acreditava que no terceiro dia Deus o ressuscitaria. Não, dá uma olhada nesse vídeo aí enquanto eu vou falando com você. É o seguinte, como vários milagres já tinham acontecido na igreja dele, através dele, Deus talvez usou ele, não dá para saber, os fiéis concordaram em enterrar aquele homem para que ele ressuscitasse. Só que tem um detalhe, irmãos, o homem não estava morto como Jesus estava, entendeu? Ele estava vivo, eu não sei o que passou na cabeça dele, e ele queria ressuscitar. Então ele imaginou, eu preciso ser enterrado. Vai observando aí. 3 dias depois, os membros da igreja foram até a cova onde James estava sepultado e quando eles foram desenterrá-lo, encontraram aquele homem sem vida, com o corpo revirado e todo sujo de sangue. Ou seja, enquanto ele estava lá debaixo da terra, ele se deu conta do erro que ele cometeu, ele lutou muito para sair daquele lugar, mas aí já era tarde e ele acabou morrendo asfixiado, infelizmente. Irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio para morrer por nós na cruz, ele foi castigado, ele sofreu muito e ele ressuscitou 3 dias depois. Mas Jesus não venceu a morte só para mostrar o quanto ele era poderoso, não tem nada disso. Jesus fez isso para nos libertar do pecado, ele fez isso para nos dar a chance da vida eterna. Se nós nos arrependermos de nossos pecados, renunciarmos à nossa vida de pecado e crermos em Cristo, nós vamos ressuscitar junto com Ele. Amém? Porque hoje Cristo está vivo, então Ele tem poder para nos dar a vida eterna também. Então, na minha opinião, irmãos, o que eu acho que esse pastor fez foi tentar mostrar que ele era superior às pessoas, que ele era um homem muito espiritual, mas ele acabou se dando mal. E um outro ponto importante é que ele queria ressuscitar em 3 dias. Só que a Bíblia deixa claro que ao homem é permitido morrer uma só vez. É claro que na Bíblia existem alguns personagens, como Lázaro, a filha de Jairo, que eles até foram ressuscitados por Jesus, mas esses casos eram para mostrar para todo mundo que Cristo era o Messias, o enviado de Deus, entendeu? O segundo pastor que desafiou a Deus e acabou se dando muito mal, infelizmente, foi um homem chamado Jonathan. Ele era da igreja do Zimbábue e a igreja se chama The Last Days, ou seja, os últimos dias. E ele decidiu repetir aquele momento em que Jesus caminhou sobre as águas. Foi uma atitude de fé. E o que ele fez? Uma semana antes, ele decidiu jejuar para realizar esse milagre. E quando chegou o grande dia, ele decidiu atravessar o Crocodile River, que é um rio que tem muitos crocodilos gigantes.
Quando ele entrou no rio, 3 crocodilos surgiram e começaram a atacar o pastor, que ele não pôde fazer nada. E as pessoas que estavam ali para ver o milagre, as pessoas ficaram desesperadas e não tinha mais nada o que ser feito. Então, assim como no caso da ressurreição de Lázaro, Jesus tinha um propósito ao andar sobre as águas. Jesus não estava ali entediado, sem nada para fazer, e ele pensou assim, eu vou dar uma voltinha em cima das águas aqui. Não, Jesus tinha um propósito, como em tudo que ele faz, né? E o primeiro propósito dele era mostrar para os discípulos a sua divindade, mostrar que ele tinha poder sobre todas as coisas, já que nenhum ser humano consegue andar sobre as águas, não é assim? Então, quando ele andou sobre as águas, era para mostrar também o poder dele sobre a natureza, mostrando mais uma vez que ele era o Filho de Deus. O segundo propósito era fazer com que Pedro também andasse sobre as águas e mostrou para os discípulos que eles também podiam fazer grandes coisas se eles tivessem fé, se eles não duvidassem. Mas se eles tirassem os olhos de Cristo, eles iriam afundar. E essa mensagem serve para nós hoje também. Quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a viver o sobrenatural. Irmãos, a nossa vida é um milagre. Tudo que acontece na nossa vida depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, tudo coopera para o nosso bem. Deus nos leva a experimentar coisas maravilhosas. Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. E o interessante é que Jesus veio andando sobre a tempestade para nos mostrar que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos confiar em Cristo, porque Ele está acima de toda circunstância negativa, contrária. Ele está no controle da minha e da sua vida. Amém? Então, o que esse pastor fez foi muito errado. Por quê? Jesus não falou para ele que ele podia andar sobre as águas. Aquilo que Jesus entregou para Pedro foi uma palavra específica. Na Bíblia, no original grego, no hebraico, significa a palavra rema, ou seja, é uma palavra que saiu da boca de Deus. Lembra quando Jesus ele foi confrontado pelo diabo lá no deserto, ele foi tentado e Jesus disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas existe aquela específica para a sua vida. É a palavra que Deus usa alguém para falar com você, Deus usa um profeta, Deus usa uma circunstância, um versículo que você estava lendo ali, aquilo queima no seu coração. Isso é a palavra rema, é quando a palavra sai da boca de Deus para a sua vida. E o que acontece? Essa palavra deve nos fazer agir pela fé. Assim como Pedro só começou a andar sobre as águas quando Jesus disse: Pedro, venha. Porque se Jesus não tivesse dito, Pedro iria afundar como eu e você, entendeu? Assim como Pedro tinha tentado pegar peixe a noite toda em outra ocasião e ele não pegou nada. E Jesus disse: lance a rede aonde as águas são mais fundas. E Pedro naquele momento ele retrucou, ele disse: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor quem disse, eu vou lançar as redes. Então, essa é a palavra que sai direto da boca do Senhor. Amém? Quando Ele diz algo, você pode obedecer, porque essa palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito determinado por Deus. Amém? Então, essa palavra que Jesus entregou para Pedro, Ele não entregou para ninguém mais. Se algum dia Jesus falar para você, ande sobre as águas, aí você pode tentar que vai dar certo. Eu me lembro que eu li uma vez um livro chamado A Quarta Dimensão. E lá existia um testemunho, aliás, um testemunho, né? De 2 pessoas que um dia estavam indo numa vigília e eles decidiram ter fé de andar sobre as águas. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, em todos os jornais, saiu a matéria dizendo: o Deus dos cristãos abandonou os cristãos. Por quê? Aquelas 2 pessoas acabaram morrendo afogadas. E por que isso aconteceu? Por que Deus não honrou a fé da pessoa? Porque a pessoa agiu de forma imprudente. Não foi Deus quem falou com elas. Elas tomaram a decisão por conta própria de quererem andar como Pedro sobre as águas. Só que, irmãos, lembra do que eu falei? Nós precisamos receber palavras direcionadas de Deus. Então ore mais, procure ver na Bíblia se está de acordo isso que você recebeu, talvez uma profecia. Procure orar e confiar na palavra de Deus acima de tudo, que é a maior profecia de todas. Amém? Então vamos lá. O terceiro personagem desse vídeo, ele não tentou imitar Jesus, mas sim o profeta Daniel, que foi lançado na cova dos leões e ele sobreviveu sem nenhum arranhão porque Deus fechou a boca daqueles animais. Irmãos, em 1991,
o profeta da Nigéria chamado Daniel Abadurin, que ficou conhecido por ter feito supostamente vários milagres entre o seu povo, ele decidiu repetir o que aconteceu com o profeta Daniel. Então aconteceu o seguinte: ele foi até o jardim zoológico da Universidade de Ibadan, na Nigéria, e ele entrou escondido na jaula dos leões para realizar o seu milagre. Olha isso, irmãos. Ninguém sabe ao certo se ele pulou o muro ou se ele teve a ajuda de algum funcionário do zoológico para chegar lá. O fato é que quando os visitantes e os turistas se deram conta, o homem já estava cara a cara com os leões, e aí veja o que aconteceu. O profeta começou a gritar para o Deus de Daniel e ele gesticulou para os animais para que eles o obedecessem e ficassem quietos. Mas, irmãos, não adiantou. Os leões ficaram furiosos, atacaram aquele homem até matá-lo. E aí centenas de pessoas assistiram aquela cena horrível sem poder fazer nada. O que eu percebo aqui nesses vídeos? Em todos esses casos que eu te mostrei, eu percebo quantas pessoas têm necessidade de querer mostrar para os outros que elas são espirituais, são cheias do Espírito Santo, cheias de fé. E isso, irmãos, é pura vaidade. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós precisamos ter a humildade que Jesus teve. Devemos ser servos, devemos procurar ser obedientes somente àquilo que Deus nos deu e não queremos procurar fazer coisas grandiosas, porque muitas vezes a gente se perde, o nosso coração se desvia. E aí as pessoas começam a fazer um monte de coisa que Deus não mandou, elas acham que é uma fé verdadeira, mas na verdade é só sentimentalismo, é misticismo, superstição. A gente tem que tomar muito cuidado porque, infelizmente, tem muita gente frustrada por causa disso. Pessoas que disseram algo que não se cumpriu ou receberam uma profecia que não foi Deus quem falou. Então vamos ficar na palavra, vamos parar um pouco de ficar buscando só milagres. Eu não acredito que Deus se revela toda hora, que Deus entrega a palavra toda hora. Deus faz, eu sou totalmente a favor dos dons, eu acredito nos dons do Espírito Santo, mas eu também tenho um pezinho no chão, eu tenho uma fé firmada na palavra e eu aconselho que você tenha também, amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que o verdadeiro profeta Daniel, presta atenção, ele foi jogado na cova dos leões. Ele não entrou na cova dos leões por conta própria, ele não se lançou nessa cova. Então, Deus livrou ele, Daniel, para mostrar para todo mundo e também para o rei Dário, que deu a ordem para ele ser lançado ali na cova dos leões, para mostrar que Deus é verdadeiro, que Deus é real, que Deus está vivo e que Deus sempre protege o seu povo. Mas poderia também Deus não ter livrado Daniel, mas naquele momento foi o propósito de Deus, tá certo? Então, fique na vontade do Senhor e aí você não erra, você não vai tomar nenhuma decisão errada. Vamos lá. O quarto pastor que desafiou a Deus foi longe demais, foi um homem de Moçambique chamado Francisco Barajá. Ele é fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade. E o que aconteceu? Ele decidiu que ele queria bater o recorde de Jesus. Dá para entender? Ele queria passar mais de 40 dias, 40 noites, sem comer absolutamente nada no deserto. E aí então esse pastor ficou em casa sem comer absolutamente nada. É como se ele tivesse feito uma greve de fome. Acontece, irmãos, que esse pastor ele sofria com problemas de pressão baixa, o que fez com que ele ficasse muito doente. Só para vocês terem noção, os médicos aconselham você não ficar mais do que 3 dias sem tomar água. Irmãos, isso é risco de vida. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre um jejum de 3 dias que eu fiz e Deus destravou muita coisa na minha vida, revelou meu chamado. E eu contei essa experiência para te incentivar a fazer o jejum. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá bom? Vai ser muito importante você assistir. Mas quando eu fiz esse jejum, eu fiz de forma imprudente. Eu não tinha o conhecimento dessa área da saúde. Então eu fiquei 3 dias sem tomar água. Irmãos, eu não aconselho ninguém. Tome bastante água durante o jejum, porque isso pode ressecar os seus órgãos internos. Isso é um perigo, irmãos. Mas Deus viu a intenção do meu coração. E Deus me poupou, graças a Deus, né? Porque se eu estou aqui falando para você é porque deu certo. Mas eu não aconselho. Eu sei que tem pessoas também que têm problema de saúde. Se elas fizerem jejum ali mais prolongado, já pode comprometer a saúde. Então, procure sempre uma orientação médica. Faça tudo no seu limite e não faça como esse pastor de jeito nenhum. E o que aconteceu? Vamos lá. No 25º dia, ele já tinha perdido tanto peso que ele não conseguia mais se levantar da cama. Então ele foi levado para o hospital em estado grave e ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência de vários órgãos. Os médicos até tentaram salvá-lo,
Mas, irmãos, ele acabou morrendo. E veja só como que ele era antes do jejum e como que ele ficou. E aí, irmãos, antes de dar a minha opinião sobre esse caso, eu quero passar já para o quinto pastor que também quis tentar algo parecido. O pastor sul-africano chamado Alfred, que era conhecido como um homem cheio da unção, muito usado por Deus. Certa vez ele saiu de casa em uma jornada espiritual no ano de 2016 e ele estava decidido a não comer mais nada, não beber nada, sabe lá até quando. Então, 30 dias depois, o seu corpo foi encontrado em um local desértico, um local de difícil acesso, e eu imagino que talvez ele tenha sofrido e não tinha ninguém para socorrê-lo. Então, irmãos, nós precisamos ser prudentes. O que eu mais vejo, infelizmente, aqui na internet, são pessoas querendo o poder de Deus. Deus conhece a intenção, é claro, mas tem pessoas fazendo loucura em nome da fé. Irmãos, vamos ficar na palavra. Vamos confiar que Deus usa coisas simples também na nossa vida. Deus pode nos usar com coisas simples, falando com pessoas. Deus pode nos usar de qualquer forma que seja, mas nós precisamos tomar muito cuidado porque tem muita loucura por aí, né? Então, irmãos, Jesus, ele jejuou no deserto por 40 dias e 40 noites para se preparar para o ministério. Não foi por acaso. Jesus, ele estava se preparando porque mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele tendo todo o poder, ele precisava se fortalecer espiritualmente para o que estava por vir, principalmente porque Jesus sabia que o fim dele seria a cruz. Então, Jesus não podia cair em tentação. Ele não cometeu um pecado sequer e por causa disso Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então, quando esse penúltimo pastor lá de Moçambique, ele decidiu ficar 40 dias, 40 noites, sem comer nada, sem beber nada, só para quebrar um recorde de Jesus, aí, irmãos, na minha opinião, ele estava menosprezando o sacrifício de Cristo. Isso para mim é um pecado muito grave. Ele errou muito. E sobre esse último pastor lá da África do Sul, que saiu de casa decidido, olha, não vou comer mais nada, não vou beber mais nada, talvez com a intenção, de buscar mais a Deus, mas eu achei que ele foi imprudente. Ele deveria ter avisado outras pessoas, ele deveria ter ido até o seu limite. Se não estava aguentando mais, entrega o jejum. Eu creio que Deus é misericordioso. É claro que a Bíblia diz que nós não devemos ser tolos, fazendo votos que nós não conseguimos cumprir. Mas eu acredito também, irmãos, que Deus perdoa qualquer pecado. Não existe um pecado que Deus não perdoe. O único pecado que a Bíblia diz, que Jesus disse, que o Pai não perdoa, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que na verdade é quando você vai rejeitando Jesus. As obras que Jesus faz, você sempre diz, isso é do diabo, eu não acredito. Aí você não tem o perdão. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então, quando você vê um milagre, tenha o temor de Deus. Quando você vê algo acontecendo, não fique falando já de cara que é do diabo. Tenha o temor, tá bom? Porque às vezes é Deus operando através do Espírito Santo para levar as pessoas ao arrependimento. Então, nós precisamos ter o temor. E se você se sente mal aí porque você acha que blasfemou em algum momento da sua vida, só o fato de você se sentir mal já é o Espírito Santo te convencendo. Então, peça perdão e com certeza o sangue de Jesus vai te purificar e te perdoar. Amém? Então, irmãos, infelizmente, muitas pessoas querem fazer um sacrifício a Deus, algo que elas não dão conta, sendo que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que se sacrificar. Deus prefere a sua obediência. Deus prefere que você creia na misericórdia, na graça do Senhor. Amém? Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez. Então você não precisa pagar penitência para ter o perdão de Deus. Você não precisa ficar se martirizando, se mutilando. Você simplesmente confia em Jesus, creia nele. Isso agrada a Deus, é a sua fé no Filho de Deus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, agora eu peço que você compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam assistir esse vídeo e você pode ser usado por Deus na vida delas. Amém? Vamos crescer na palavra do Senhor, buscando o conhecimento verdadeiro na Bíblia e assim o inimigo nunca vai ter vantagem sobre nós, tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus.